Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Por aqui professor Felipe Molinar, e neste vídeo nós vamos falar sobre um assunto que é do mapeamento do fluxo de valor, ou seja, a primeira construção, o primeiro estado inicial, que é o que se chama de desenhar o mapa do estado atual. Essa é uma ferramenta, pessoal, o VSM, ele serve justamente para comunicar visualmente um planejamento, ou seja, para que as pessoas elas conheçam detalhadamente os processos da organização, aqueles processos que agregam valor, aqueles processos que não agregam valor, e ele também, além disso, se agregar e não agregar valor, existem também os fluxos de materiais e fluxos de informações. Então, neste vídeo, pessoal, nós vamos tratar somente sobre o mapa do estado atual. O que é o mapa do estado atual? Quais são as etapas para construí-lo, e no último ponto eu vou fazer um exercício, um exemplo prático aqui para nós repassarmos essa importante ferramenta. Então ela serve, esse VSM do mapa do estado atual, para facilitar a identificação, por exemplo, de desperdícios e suas fontes. Então ela é a porta de entrada para toda aquela organização. Pode ser do setor metal mecânico, pode ser de um escritório, pode ser de um setor de contabilidade, de uma administração. Ela serve justamente para que você consiga mapear quais são os processos dentro daquele local previamente determinado, daquele escopo que você está trabalhando, e após isso é possível determinar quais são os desperdícios que se tem ao longo do processo. Então, além disso, você pode identificar quais são as ações de melhorias ao nível de fábrica e do fluxo de valor. E também você pode criar uma linguagem comum de avaliação dos processos. Então, eu tenho um outro vídeo onde eu expliquei as ferramentas, quais são os símbolos ou os ícones que podem ser utilizados na construção do VSM. Então, esse aqui seria o vídeo após esse vídeo anterior. Então é importante que você veja o vídeo sobre símbolos e ícones para a construção do mapeamento do fluxo de valor, para que neste vídeo nós aqui possamos entender de uma vez por todas como estruturar, como desenhar o mapa do estado atual. Então vamos lá, pessoal. O que é o mapa do estado atual? O mapa do estado atual, ele é aqui duas partes, pessoal. A primeira, o VSM, então, o The Value Stream Mapping, ele é uma técnica para visualizar o processo produtivo como um todo. Então você consegue enxergar quais são as partes deles, quais são as operações que trabalham, quais são os fluxos de informações, quais são os fluxos de materiais, quem são as pessoas que estão envolvidas, qual é o tempo de trabalho daquela pessoa, daquela máquina, como se movimenta esse fluxo, se ele é empurrado, se ele é puxado, como é que trabalha isso, como é que essa empresa ela atende a demanda do cliente, se ela atende no tempo, se ela não atende no tempo desejado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, do VSM atual, ou seja, o mapeamento do fluxo de valor atual, ele serve justamente para enxergar o que se chama de produto ou uma família de produtos que esteja ali com talvez um alto grau de gravidade ou de prioridade, e ele serve para auxiliar na melhoria de desempenho desse processo produtivo. Então, esse VSM ele pode ter vindo aqui de uma detecção de um problema que esteja ocorrendo lá no processo produtivo. É importante, para detectar esse problema, aqui, que existem outras ferramentas, por exemplo, a matriz de prioridades, que é a chamada matriz GUT, gravidade, urgência e tendência, que o gestor ele pode avaliar e determinar, olha, no setor tal de uma família de produto nós temos lá uma prioridade muito grande nela. Então, aquele ponto talvez seja o local de o maior concentrador de desperdícios no todo do chão de fábrica. Então, essa ferramenta, esse VSM, ele vem numa segunda parte. Tá? Então, ele é o segundo bloco após a detecção desse problema. Então, esses dois pontos aqui é o que serve para ilustrar o que é o VSM. Bem, pessoal, mas
quais são as etapas que nós podemos usar para estruturar, para construir o mapa do estado atual. Veja que existem esses chamados dois mapas. Um deles é o mapa do estado atual, que ele reflete como a organização está atualmente, e aí vem o nome, estado atual. Atualmente ela está dispondo, ela está alocando os seus processos produtivos, as suas máquinas, os seus operadores. Num segundo momento, após identificado esse mapa do estado atual e o que é possível realizar de melhorias, principalmente na parte de desperdícios, vem o segundo mapa, que é um chamado mapa do estado futuro. Okay? Então você pode começar pelo mapa do estado atual, propor melhorias e depois ele pode evoluir para o mapa do estado futuro. Então, o primeiro ponto é nós estudarmos aqui o mapa do estado atual. Então vamos lá, pessoal. Vamos considerar quais são as etapas gerais para a construção deste mapa nosso do estado atual. O primeiro ponto é justamente identificar qual é o produto ou qual é a família de produtos a serem estudados e melhorados. Aqueles que talvez que apresentem um maior número, uma maior prioridade de problemas. Então é importante, para construir esse produto ou essa família de produtos aqui, coletar informações do estado atual enquanto talvez você caminhe juntamente para o setor produtivo da sua empresa, ok? Junto lá aos chamados fluxos reais de materiais e de informações. É importante que você possa, é bem viável, levar uma folha mesmo, não tem uma folha específica para fazer esse primeiro mapeamento, que você pode levar uma folha A4 e muitas vezes até uma prancheta, se for o caso, ou também sistemas de celular, um tablet, alguma coisa nesse sentido, e você pode andar justamente com uma rápida caminhada por todo o fluxo de valor, que se chama de porta a porta, ou seja, desde a entrada do pedido via cliente, do cliente chamado externo, e até a entrega do produto ou da família de produto a esse mesmo cliente. Então, para obter uma compreensão do fluxo e da sequência dos processos. Então, sempre desenhe aqui como um primeiro momento, um rascunho, utilizando a mão e lápis. E comece com uma folha, pode ser de papel branco simples, uma folha A4, ou em alguns casos uma folha A3, dependendo do tipo de família de produto. E utilize aqui sempre o chão de fábrica, ok? Fechado esse primeiro ponto, o segundo, talvez um dos mais importantes aqui para estruturar o mapeamento do fluxo de valor, é o segundo ponto, que é a obtenção do apoio da liderança da organização, ou seja, dos gestores, dos diretores, dos supervisores, daquelas pessoas que tenham a capacidade de discernir aquele caminho de redução de desperdício ao longo do processo produtivo. Então é importante essas pessoas justamente apresentando aqui e considerando também os custos potenciais envolvidos. É possível talvez até usar um VSM menor, mostrando a melhora potencial para ajudar a ganhar o apoio da liderança com uma análise mais completa. Então, esse segundo ponto talvez seja o fundamental. O terceiro ponto é justamente determinar o problema. Qual é o problema para o fluxo de valor deste produto do ponto de vista sempre do cliente? Então é importante utilizar o ponto de vista do cliente. O mapeamento ele começa justamente pelas demandas do consumidor. Então, quando nós estivermos estruturando o exemplo prático do problema, aqui nós vamos começar pelo lado do cliente. Então, esse é importante aqui para nós, justamente essas demandas do consumidor, porque para nós nos certificarmos que as preocupações dos clientes sejam claramente compreendidas, pois são elas que definem o valor. Lembre, sempre o cliente é o que define o valor para a sua organização. É possível também que os clientes eles exijam talvez uma redução de preços com base em concorrência, ou que o problema de controle de qualidade aqui estejam reduzindo o valor, ou que os atrasos na produção estejam fazendo com que os clientes procurem outros fornecedores daquele produto ou família de produto. Finalizado esse
ponto problema, o quarto passo é o que se chama de limitar o processo ou limitar o escopo do mapa, ou seja, determinar os limites deste mapa. Por exemplo, se você estiver fazendo uma manufatura aqui enxuta, então você está indo de matérias-primas ao produtor final entregue ao cliente? É uma pergunta. Ou você está começando com uma parte problemática do fluxo de valor? Então é importante que você limite o que se chama aqui de porta a porta, o que você vai estar realizando neste mapeamento, ok? Então, finalizado isso aqui, agora nós vamos começar a entender com uma descrição, uma breve descrição genérica aqui de como nós trabalhamos isso, ok? Como foi falado que nós precisamos iniciar pela porta do cliente, quando se está desenhando o mapa, veja que nessa disposição de tela representa uma folha A4 deitada, então nós começamos a colocar o cliente com este símbolo do lado direito no canto superior. Então, do lado direito no canto superior está lá a figura do cliente, aquela pessoa que vai realizar todo o pedido, que vai dizer o que é valor para a sua organização. Então, ele é o primeiro ponto. E ele vai ter o que se chama, logo abaixo dele, é o que se chama de uma caixa de dados. Essa caixa de dados ela serve aqui para informar quais são as partes, enfim, quais são os pedidos do cliente, qual é o tempo que ele realiza o pedido, quais são os materiais que ele está pedindo. Então, o cliente sempre na parte direita, no canto superior, e logo abaixo dele uma caixa de dados que é uma de informação aqui em relação a este elemento. Então, esse é a chamada primeira visão do mapa do estado atual, mostrando o cliente. Então, finalizado isso, agora nós começamos a entender o que se chama de fluxo dos materiais, ou seja, como a organização ela procede nos seus processos internos para entregar lá esse valor que o cliente está solicitando. Então, nós vamos delimitar aqui, ok? Somente para uma compreensão, colocando aqui o que se chama de uma caixa de processo, lá dos símbolos ou ícones do VSM, isso é uma caixa de processo 1 com um operador. Então, ele faz um processo 1, tem algumas informações ali, pode ser o tempo de ciclo, o tempo também de troca de ferramenta e outras informações assim que desejar para clarificar melhor esse primeiro processo, a primeira etapa. Então, ele vai gerar um estoque, o número de peças que ele vai gerar e o tempo que ele vai gerar. É importante anotar isso. Então, um triângulo com E é o estoque, o tamanho do estoque ou o inventário. Nós colocamos um segundo processo com caixas de informação e estoque, um terceiro processo com caixa de informação e estoque desse processo, um quarto processo com as informações e um estoque, quinto processo, informações e um estoque. Então veja aqui que são todos aqueles processos que porventura vão ter que entregar um valor ao cliente. E o processo final aqui, que é o processo 6, que ele vai gerar justamente a chamada entrega para o cliente. Mas veja, pessoal, que é importante aqui. Então foi estruturado o cliente na parte direita superior e o fluxo de materiais internos à organização do processo 1 ao processo 6 na parte inferior da folha. E nessa parte inferior deve ser identificado todos aqueles processos mais relevantes aqui no caso, tá? Para que seja monitorado as informações, o número de operadores, o nome daquele processo e o estoque. Então, finalizado esse segundo momento, nós vamos com o terceiro momento, que é entender agora, bom, a minha organização ela já entendeu o que o cliente está propondo aqui para que nós realizamos de produção. Agora eu preciso, como organização, comprar materiais ou matérias-primas para que eu possa fazer o processo produtivo andar. Então, tem o fornecedor que ele fica alocado na parte esquerda no canto superior. Ok? Então,
O fornecedor é na parte esquerda superior, ok? Vamos lá. E esse fornecedor, ele justamente faz a entrega de um produto ou de uma matéria-prima especificada aqui para essa empresa. Então, essa empresa ela faz entregas. Aqui pode ser um transporte, esse é o ícone aqui do transporte terrestre, ok? Utilizando aqui a transporte rodoviário, e ele entrega utilizando essa seta, a seta chamada seta larga aqui, ele entrega para a organização que ela tem um estoque tal lá. Ela pode ter, por exemplo, pode ser um estoque de aço, pode ser um estoque de chapas, pode ser um estoque de bobinas, de plásticos, enfim, do que for que estiver sendo utilizado. E esse estoque, ele tem justamente quantos dias dura esse estoque para a organização e qual é a quantidade desse estoque. Então veja, do lado esquerdo o fornecedor ele faz uma entrega, então veja que a seta está apontada para baixo, por uma questão lógica, que ele está fazendo uma entrega para o processo produtivo aqui, e do outro lado, justamente a organização ela faz uma entrega ao cliente. Então ela está entregando aqui ao cliente uma ideia de valor, ou seja, aquele valor demandado inicialmente ao cliente. Fechado esse bloco, pessoal, existe o que se chama de planejamento, programação e controle de produção, ou popularmente conhecido como PCP ou PPCP aqui. O que é a função desse PCP? Ele que faz o que se chama de estruturar a programação. Como os processos de 1 a 6 eles vão funcionar, quais são os tempos de funcionamento deles, quais são os operadores, quais são os procedimentos ou as etapas de trabalho que cada processo deverá fazer para entregar aquele valor ao cliente. Então esse PCP ele estrutura essa programação para cada um desses processos aqui. Então o que ele vai fazer? Para o processo 1 ele vai dizer como o processo 1 funciona, para o processo 2 como ele deve funcionar, para o processo 3 como ele deve funcionar, qual é o tempo de funcionamento dele, qual é a forma de processamento daquela matéria, daquele produto entregue pelo fornecedor, e assim sucessivamente, para o processo 4, para o processo 5 e para o processo 6. Só que veja, pessoal, para o processo 6 existe aqui uma programação, em muitos casos, pode ser uma chamada programação específica, talvez uma programação diferente das demais operações ou dos demais processos aqui. Então, por quê? Porque o processo 6, ele, além de ele receber do PCP, ele faz uma entrega ao cliente. Então, ele tem também os seus, eu diria assim, as suas peculiaridades em relação à estruturação. Mas ele pertence, o processo 6 aqui, ele pertence à organização, ao fluxo de materiais da organização. Veja, pessoal, que essas setas, tanto as azuis, quanto essas setas 6 vermelhas, elas são os chamados fluxos de informações. Ou seja, quais são os dados, a transmissão de informação ou de informações aqui, tanto manual quanto eletrônica, em relação à estrutura da programação, da produção para o processo. Então, finalizado isso, esse cliente, pessoal, ele faz um pedido, um determinado pedido aqui para essa organização. E esse PCP, ele que vai estruturar essa programação de produção. E esse pedido do cliente, o PCP, ele também faz o seu pedido aos fornecedores. Então, pessoal, essa aqui é a nossa visão quase total, só está faltando um único ponto, que é o que se chama aqui de nós determinarmos agora como esses processos do 1 para o 2, do 2 para o 3 e assim sucessivamente até o 6, eles funcionam, se é o sistema empurrado ou é o sistema puxado. Nesse caso aqui, pessoal, como na maioria nós estamos estruturando o mapa do estado atual, no mapa do estado atual, frequentemente nós temos aqui o que se chama de um processo empurrado, ou seja, o processo empurrado ele é representado aqui, tá, por essa seta, aqui, por essa seta, e ela quer dizer o seguinte, pessoal, tá, que é um material que é produzido e movido para frente antes do processo seguinte precisar.
ou seja, empurrando o material de um processo para o próximo, que é o que se chama de fluxo de produção empurrado, ok? Então, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5 e do 5 para o 6. Finalizado isso aqui, nós precisamos entender mais uma coisa, que nós temos agora que colocar aqui o que se chama de linha do tempo. Então, na parte inferior aqui do mapa, do VSM atual, nós colocamos a linha do tempo, ou seja, qual é o tempo de processamento e de parada para cada um desses processos, tanto para o processo em si, quanto para o estoque. Então, nós precisamos saber para cada um deles. Então, lá na sua prancheta, é importante que você estruture esse tempo, faça a cronometragem desse tempo. Mas, além de fazer essa cronometragem, uma questão que é importante mencionar, que muitas vezes você pode perguntar para o operador quanto tempo ele leva para fazer determinada operação, e o operador, naquela vontade de demonstrar que está sendo bem feito, ele pode reduzir esse tempo, tá? Esse chamado tempo de ciclo. Esse é o maior problema de quando, dentre os outros problemas, que o operador ele pode estar aqui trabalhando num número inadequado, um tempo de ciclo inadequado, ou seja, ele pode dizer que é, na verdade, 30 segundos e ele está dizendo que é 20 segundos. Então, isso é importante que você estruture, que você compreenda esse processo. Ou tempos maiores também, de 3 minutos, ele coloca para 2 minutos, aquela produção de um determinado, aquela agregação de valor num determinado processo. Então, cuide disso, tenha muito cuidado para, muitas vezes, você está construindo o mapa do estado atual e, na verdade, você está construindo o mapa errado do estado atual, que você não consegue nem entender quais são os pontos de processo aqui que podem agregar valor. E nesse não entendimento do tempo é que gera um dos desperdícios. Então, fica essa dica, pessoal. Cuidado na descrição da linha do tempo. Então, na parte inferior, nós vamos colocando o tempo para cada um deles, ok? E assim sucessivamente. Vamos lá, preenchendo o tempo para cada uma delas. Então, veja que é importante também relatar esse tempo que fica no estoque para cada um dos processos. Então, fechado esse bloco aqui, pessoal, essa é a estrutura que nós temos. Nós temos na parte superior o fluxo que se chama de informações e na parte inferior aqui o fluxo de materiais. E mais ainda, na parte totalmente debaixo aqui do mapa é a linha do tempo aqui, ok? Então, pessoal, seguindo, vamos lá agora. Então, vamos praticar um exemplo do mapa do estado atual. Esse aqui é um exemplo, tá? De um livro extremamente conhecido e que eu recomendo que vocês façam aquisição aqui pelo site da lean.org.br, que é o livro Aprendendo a Enxergar aqui, que é um livro, talvez até um clássico na área, que todo estudante de técnicas aqui de mapeamento de fluxo de valor, ele deve fazer essa leitura. É um livro, então, que eu deixo aqui a recomendação para que faça a aquisição desse material e que estude também por ele. Existem outros livros, mas eu estou trazendo aqui o exemplo do conjunto de dados da estamparia ABC deste material. Então, eu vou fazer uma leitura rápida aqui para nós entendermos e depois nós vamos passar para a explicação para a construção do mapa de estado atual deste exemplo. Então, é uma estamparia ABC que ela produz vários componentes para plantas montadoras e veículos. Então, este caso refere-se a uma família de produtos, uma submontagem do braço do painel de instrumento em 2 tipos, um para cada versão de direção, o lado esquerdo e o lado direito do mesmo modelo de automóvel. Esses componentes são enviados para a planta da montadora de veículos São Jorge, o cliente. Então, pessoal, aqui, para não fazer toda a leitura desse material, você pode inclusive parar aqui o vídeo, dar um pause no vídeo, pausar o vídeo para fazer o entendimento. O que é importante nós conhecermos aqui, quais são os processos de produção
Então, isso aqui é importante quando você estiver lá no chão de fábrica, estruturar quais são os processos de produção. O segundo ponto, então você fecha o processo de produção. O segundo é entender adequadamente o requisito ou os requisitos que o cliente está solicitando. Nesse caso aqui, ele solicita 18.400 peças por mês, sendo 12.000 do tipo E e 6.400 por mês do tipo D. E essa fábrica do cliente opera em 2 turnos e são bandejas retornáveis, paletizadas em embalagem com 20 suportes em uma bandeja e mais 10 bandejas em um pallet. Então, o principal é que ele solicita bandeja aqui em pallet de 20 suportes. O cliente pede em múltiplos de bandejas e uma entrega por dia para planta da montadora por caminhão. Então ele solicita uma entrega que se chama diariamente, aqui utilizando o ícone que é do transporte rodoviário. Quais são as outras informações importantes aqui? Qual é o tempo de trabalho? Então ela trabalha 20 dias úteis por mês, 2 turnos de operação em todos os departamentos. Então cada turno com 4 horas. Então 4 horas num turno e 4 horas no outro turno, totalizando 8 horas. Aqui 2 intervalos de 10 minutos durante cada turno. E processos manuais param durante os intervalos, tá? Então o almoço não pago. Departamento de controle e produção, aqui ele recebe as provisões de 90, 60 e 30 dias da São Jorge e alimenta o seu conjunto de informações. E ele emite previsão de 6 semanas da ABC para o fornecedor, que é o Aço São Paulo, via o sistema MRP. Adquire bobinas de aço com pedidos semanais por fax para Aços São Paulo. Recebe pedidos diariamente dessa São Jorge aqui e ele tem que determinar para os departamentos aqui semanalmente, a partir da demanda dos clientes, níveis de estoque, processos, níveis de produtos acabados e tempos de paradas e refugo esperados. E além disso, ele emite programações semanais para os processos de solda, pintura e montagem. Todos os processos que porventura existam. E ele emite programação diária para expedição para esse departamento, ou seja, para esse processo de expedição. Veja que aqui é uma programação semanal e para o departamento de expedição é uma programação diária. Lembrando, como eu já tinha mencionado, que aqui é um controle mais específico ou aqui particular em relação à expedição. Informações do processo, ela tem uma estamparia. Aqui ela tem tempo de ciclo, 1 segundo, tempo de troca de 1 hora, confiabilidade de 85%, ela tem um estoque de 5 dias, 4.600 do tipo E, 2.400 do tipo D, tem uma estação de solda 1 ou estação de solda ponto 1, com um processo, um operador, TC, o tempo de ciclo 39 segundos, tempo de troca 10 minutos, confiabilidade 100%, 1.100 peças e 600 D. Estação de solda 2, ela tem um operador, 46 segundos para TC, tempo de troca de 10 minutos e confiabilidade de 80%, um estoque de 1.600 peças do tipo E, 850 do tipo D. A montagem 1, então um operador, tempo de ciclo 62 segundos, TR ou tempo de troca nenhum ou 0, confiabilidade 100%, 1.200 peças do tipo E, 640 do tipo D. A montagem 2, processo com operador, tempo de ciclo de 40 segundos, TR igual a 0, confiabilidade 100% e o estoque aqui 2.700 e 1.440 do D. E o departamento de expedição aqui que ele faz justamente, ele remove as peças do almoxarifado anterior e faz a movimentação entregue via transporte rodoviário ao cliente. Então, pessoal, essas são as informações aqui que possivelmente o pessoal que estava alocando a estrutura do item
de mapeamento do processo aqui. Ele avaliou que existem 6 processos: estamparia, solda 1, solda 2, montagem 1, montagem 2 e expedição. Então, esse aqui é o chamado fluxo de material. Ele deve ser desenhado, então, da esquerda para a direita na parte de baixo do mapa, na sequência das etapas do processo, e não de acordo com o layout físico da planta. Então tem que ficar, esse aqui é mais uma observação, quando você está desenhando isso aqui, ele deve ser desenhado na sequência das etapas do processo e não de acordo com o layout físico da planta, ok? Então vamos lá, existem esses 6 processos. Qual é o primeiro ponto a nós desenhar aqui no mapa, para nós desenharmos? É justamente o cliente. O cliente aqui é o item do lado direito, canto superior, que é a montadora São Jorge. Então essa montadora São Jorge, ela tem o que se chama aqui de um pedido, ela tem algumas informações aqui para nós. Então, o que é? Nós começamos entendendo justamente a demanda do consumidor. Então, vamos representar essa montadora cliente com um ícone que se chama fábrica, aqui colocando no canto superior direito desse nosso mapa. E abaixo, logo abaixo desse ícone, nós vamos colocar o que se chama de caixa de dados, que ela serve para registrar as necessidades da planta cliente a essa nossa montadora. Então, nós representamos esses clientes, fornecedores e processos dessa forma. Então, logo abaixo, nós começamos justamente aqui, só para deixar mais claro, sempre o cliente, esse pedido do cliente deve ser colocado na parte superior direita da nossa folha. Então, esse é talvez o ponto crítico a esclarecer as definições de valor de um produto a partir dessa ótica do cliente. Ok? Finalizado isso, nós agora colocamos o que se chama da caixa de dados, registrando as informações desse processo, departamento, enfim, o que aquele cliente está trabalhando ou pedindo aqui para nós. Então, registrado esse ponto, o que nós temos aqui é o que se chama da primeira visão desse exemplo prático do mapa do estado atual, aqui mostrando o cliente. Essa é a primeira visão. Veja que ela está limpa, que ela tem somente as informações, que ele tem 18.400 peças por mês, 12.000 do esquerdo, 6.400 do direito, uma bandeja de 20 peças e trabalhos de 2 turnos. Ok, pessoal? Então, o que nós devemos fazer agora é estruturar os chamados processos básicos de produção. Então, para indicar esse processo, nós temos que utilizar as caixas de processo. Veja, pessoal, que nesse item existem 6 processos. Então, esses 6 processos aqui, nós vamos colocar cada um deles na caixa de processo e logo abaixo nós colocamos as informações relativas a esse processo. Um detalhe que é importante observar, que essa caixa de processo ela termina onde os processos são separados e o fluxo de material para. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro é a estamparia, que ele tem uma prensa lá, tal, de 200 toneladas e ela trabalha com um operador, tá? Então essa estamparia, nós estamos colocando ela do lado esquerdo inferior aqui, para representarmos aqueles 6 processos que essa estamparia ABC ela coletou junto ao seu chão de fábrica lá de ponta a ponta ou de porta a porta aqui. Então essa caixa de processo indicando um fluxo de atividade fixo dentro de um departamento. Essa caixa de processo ela finaliza onde os processos são separados e o fluxo do material para. Ok? O importante é que você identifique cada processo. Ele tem que estar claramente identificado o que esse processo executa, como ele executa, quando ele executa, quem executa esse processo. Então, vamos lá, o que nós precisamos colocar? Além disso, pessoal, só deixando uma observação também, é muito importante que você coloque o número de operador ou de operadores para esse processo. Aqui, esse é o símbolo do VSM ou ícone para o operador, que se chama a pessoa vista de cima, aqui no caso. Então, fechado isso, nós vamos colocar o tempo de ciclo de 1 segundo, o tempo de troca de 1 hora, disponibilidade de 85%,
27.600 segundos disponíveis aqui para nós. E o TPT igual a 2 semanas. Então, o que quer dizer esses itens aqui? O tempo de ciclo, ele é o tempo necessário para a execução de uma peça, sempre em segundos. O segundo ponto, o tempo de troca ou setup, aqui, ou o tempo de troca de ferramenta, é o tempo necessário para mudar a produção de um tipo de produto para outro. O terceiro é a disponibilidade, que é o percentual do tempo em que o equipamento está disponível para a devida produção daquela família de produto. O próximo, o tempo de trabalho disponível por turno naquele processo, em segundos, menos todos os tempos de descanso, de reuniões e tempos de limpeza. Então, nesse nosso caso que nós estamos utilizando, que são 28.800 segundos menos 1.200 segundos. Veja que é o tempo máximo, são as 8 horas transformadas em segundos, que resultam 28.800 segundos, menos aquele tempo de 10 minutos aqui, que é de parada para cada turno. Então, os 28.800 segundos menos 1.200 segundos, 27.600 segundos disponíveis para aquele processo primeiro de estamparia. Finalizado isso aqui, pessoal, nós agora vamos colocar o estoque dela, ou o inventário, que, segundo o problema, ele tem um estoque de 4.600 para o E e 2.400 para o D. Então, finalizado esse primeiro processo, nós colocamos aqui o símbolo, que é o triângulo, que é o do inventório ou estoque. Vamos lá, pessoal. O próximo aqui, agora já vai ficar mais rápido, é o próximo, que é a solda com um operador, TC 39 segundos, TR 10 minutos, disponibilidade 100, 2 turnos e 27.600 segundos disponíveis. E ele tem um estoque 1.100 e 600, ele tem uma solda 2, aqui também, que ele tem os processos, conforme já dito anteriormente, um estoque 1.600, 850, ele tem uma montagem com um operador, o tempo de ciclo de 62 segundos, tempo de troca de ferramenta de 0, disponibilidade de 100%, 2 turnos e 27.600 segundos disponíveis. Ele tem um estoque ou inventário de 1.200 para o E e de 640 para o D. Ele tem uma montagem 2, aqui com um operador também trabalhando, TC 40 segundos, TR de 0, disponibilidade de 100%, 2 turnos e 27.600 segundos disponíveis. E ele fornece aqui um estoque, um inventário de 2.700 e 1.440 D. E o nosso último processo, que é a plataforma de expedição. Ok, pessoal? Então, veja que nós finalizamos o primeiro ponto, que era o entendimento do cliente, qual era o pedido ou a estrutura de valor que o cliente está solicitando, e nós representamos aqui o nosso processo interno para atender justamente esse cliente. Então nós colocamos todos os processos e os estoques e os tempos de trabalho aqui, ok? Agora o que nós precisamos fazer é estruturar, como já dito anteriormente, do lado esquerdo, do canto superior, qual é o fornecedor. Aqui no caso são os Aços São Paulo, que eles fazem entregas de bobinas de 500 pés, e nós utilizamos o que se chama, para fazer essa entrega, a seta larga, que ela indica a movimentação das matérias-primas dos fornecedores para a fábrica, então deste lado, e depois para os clientes deste outro lado. Então ele realiza as entregas de terças e quintas via transporte rodoviário. Pode ser transporte aéreo, pode ser transporte marítimo, mas no exemplo em questão aqui é somente o transporte rodoviário, ok? E é colocado nesse ícone caminhão qual é a periodicidade de entregas. Então, terças e quintas-feiras, ok? E ele faz aqui para nós uma entrega de bobinas que tem um estoque de 5 dias. Então, finalizado isso aqui, nós estamos recebendo o material, a organização recebe o material para fazer o seu processamento interno, e ela
depois ela vai ter que fazer o que se chama de entrega para o cliente via transporte rodoviário, só que a entrega é uma entrega diária a esse cliente. Então, o que nós temos que colocar aqui, pessoal? Que essas entregas aqui, ok? Elas devem ser feitas diariamente, que é o que o cliente está pedindo. Então veja, pessoal, essa aqui já seria uma terceira visão do mapa do estado atual, mostrando o fluxo de materiais. Finalizado isso, pessoal, o que nós devemos começar a montar aqui? O que tem aqui é, como nós já dissemos anteriormente, bom, agora como é que essa organização, essa ABC, ela entende como ela deve produzir. Então, o que nós temos que começar a utilizar, além dos fluxos de materiais, nós devemos utilizar as chamadas setas aqui para estruturar o fluxo de informação, ou fluxo de informações aqui. Então, nós podemos utilizar aqui uma seta que é colocar na parte superior, então está o controle de produção, que ele trabalha no sistema MRP, e essa caixa de controle de produção aqui, ela vai determinar qual é o fluxo de informação, tanto oriundo do cliente quanto para o fornecedor. Então, ela estrutura essa programação semanal para estamparia, para solda 2, para montagem 1, montagem 2 e para expedição. Lembrando que na expedição existe uma demanda diferente das demais, que é uma programação diária das entregas. Então, esse controle de produção, ele recebe um fluxo de informação da montadora São Jorge, com previsão de 90, 60 e 30 dias úteis aqui, de 30 dias, não necessariamente seja útil aqui, então 90, 60 e 30 dias. E ele também entrega aqui o chamado pedido diário. Essa montadora São Jorge entrega um pedido diário à ABC. E essa ABC, ela faz previsão de 6 semanas para a Aço São Paulo aqui. Então nós estamos utilizando, lembra, nesse fluxo de informação aqui, que é uma chamada fluxo eletrônico de informação ou informação eletrônica, que faz a transferência de dados de um lado para outro. Aqui então dá controle da produção para a Aço São Paulo e também da montadora São Jorge para o controle da produção. Ela faz pedido para 6 semanas e também faz a utilização de fax semanal. Veja, pessoal, existem recursos mais modernos para fazer essa troca de informações aqui, transferência eletrônica de dados, de informações, mas no caso aqui é para o chamado o mapeamento do estado atual, ok? Então, vamos lá, pessoal. Observe que está faltando aqui algumas partes nesse nosso mapa, ele não está completo ainda. Um ponto que ele não está completo é agora nós mencionarmos como essa estamparia ela empurra o material lá para a solda, como ela entrega o seu processo finalizado para a solda 1. Então, veja que nós estamos utilizando aqui, que é o chamado movimento de material empurrado, que é uma seta listrada. Então, nessa estamparia dita ABC, somente o departamento de expedição está conectado de algum modo ao cliente, que é essa parte aqui. Então, esse é o único que está conectado ao cliente. Os demais, aqui, desde a estamparia até a montagem 2, eles estão internamente. Então, cada um dos outros processos desses, da estamparia à montagem 2, está produzindo de acordo com uma programação, de modo que a transferência desse material, ou seja, do fluxo de materiais aqui, de um processo para o seguinte, ele ocorre via o que se chama, no PCP aqui, e também na parte de Lean, aqui de empurrar, ou seja, a estamparia faz o seu processo em 1 segundo e empurra para a solda, aqui. Então, essa seta de empurrar é desenhada entre cada processo. Então, da estamparia para a solda 1, ela tem aqui o movimento empurrado. Da solda 1 para a solda 2, o movimento empurrado. Da solda 2 para a montagem 1, é o movimento empurrado. Da montagem 1 para a montagem 2, empurrado. E aqui da montagem 2 para a expedição, empurrado. Veja, pessoal, que um dos pontos aqui dos chamados desperdícios, dos 8 desperdícios,
é o estoque aqui para cada um deles. E ainda falta, pessoal, aqui claro que nós não estamos falando sobre a produção do estado futuro, aqui que poderia utilizar o sistema Kanban. Então, nós observa que nós temos nesse exato momento o que se chama da quarta visão do mapa do estado atual, com o fluxo tanto de informação e as suas setas de empurrado. Ou seja, nós temos todas as informações aqui e as setas de empurrado. Fora que nós já fechamos o fluxo de material dessa nossa estruturação do estado atual. Mas ainda falta mais um ponto, que é justamente aquele item que é o desenho da linha do tempo embaixo das caixas de processo e dos triângulos de estoque, justamente para registrar o lead time de produção desse nosso fluxo. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos estruturar aqui na parte esquerda justamente qual é o tempo. Então ele está dizendo aqui 5 dias, nós vamos preencher 5 dias. Agora, da estamparia, qual é o tempo que leva na estamparia? Ele disse que é 1 segundo. Então nós colocamos aqui, puxamos esse TC 1 segundo. E nós vamos aqui, da estamparia, quanto tempo ele fica parado? Ele fica 7,6 dias parados, os materiais. E ele vai para o próximo, que é na solda 1, ele faz um tempo de ciclo de 39 segundos. Então, nós colocamos aqui, na parte inferior, 39 segundos. Ele finaliza essa solda 1, ele deixa o material ficar parado, o E e o D, por 1,8 dia. E vai para o próximo, ele leva 46 segundos de ciclo no item solda 2. Então, pessoal, só um esclarecimento, por isso que é importante ir no chão de fábrica e avaliar aqui o que se chama do vá ver. Vá ao chão de fábrica e veja se esses tempos de ciclo estão corretos aqui. Não vá muitas vezes aqui no afã de o operador dizer qual é o tempo de ciclo. Aqui, em alguns casos, é possível também tomar como algumas informações, algumas planilhas anteriores até, mas na maioria dos casos é importante que se confirme isso diretamente na prática, no chão de fábrica mesmo. Vá ver. Então, 46 segundos, nós vamos colocar o próximo, 2,7 dias, esse da solda 2 fica parado, processa na montagem 62 segundos e ele vai para o estoque 2 dias e vai para o tempo de ciclo de 40 segundos. E depois tem 4,5 dias parado aqui da montagem 2, o seu estoque para a expedição. Então o que está acontecendo aqui, pessoal? Nós criamos a chamada linha do tempo nessa parte inferior aqui do mapa. E agora nós precisamos entender o seguinte: bom, todos esses somatórios de tempo aqui, e eles vão resultar o que se chama de lead time de produção. Somando eles, nós temos o valor de 23,6 dias aqui, que é o chamado tempo que ele leva justamente aqui de uma peça. Ela leva justamente para se mover ao longo de todo um processo, um fluxo de valor, do início ao fim. Ou seja, desde a entrada aqui da Aço São Paulo, faz todo o atravessamento e ele entrega no último processo, que aqui é expedição. Na parte inferior, aqui no nosso caso, nós temos os chamados, somando eles, nós temos o tempo de processamento, que é o que seria o que agregaria mesmo valor aqui, que resulta em 188 segundos. Esse tempo de 188 segundos, pessoal, é muito importante, porque quando nós formos estruturar o mapa do estado futuro, nós precisamos estabelecer aqui um chamado tempo TACT. E esse tempo TACT aqui, ele justamente vem dessa percepção de agregação de valor e, além da percepção de agregação de valor, quantas peças por mês esse cliente demanda. Então, esse ponto em azul aqui é muito importante que se conheça, o chamado tempo de ciclo aqui de cada processo. Então, pessoal, nós temos essas duas informações, o lead time e o de processamento, que é na nossa linha do tempo. Ela não pode ser esquecida
aqui quando nós estivermos montando ela, ok? Então, pessoal, o que nós já temos aqui? Nós temos um fluxo de informações e na parte inferior nós temos o chamado fluxo de materiais. Então, nesses itens, pessoal, e além disso, tá? Desses dois fluxos nós construímos o chamado mapa do estado atual. Esse é o mapa daquele exemplo desse que nós trabalhamos agora dessa estamparia aqui, ok? Então, nós estamos aqui entregando esse mapa do estado atual. Mas veja, pessoal, que nesse mapa do estado atual, aqui vou representar ele novamente, tá? Com todas as informações dele, aqui, tá? Veja que nós temos alguns pontos que nós devemos estruturar algumas melhorias. Por exemplo, redução, fazer uma melhoria utilizando essa explosão Kaizen aqui, o item de balãozinho aqui, que é a necessidade de Kaizen, que vem lá dos símbolos gerais do VSM, que ele representa um símbolo de atenção que destaca as necessidades de melhorias para alcançar um mapa de fluxo de valor de estado futuro. Pode ser usado para planejar os workshops de Kaizen. Então aqui pode-se pensar num tempo de troca, redução desse tempo de troca, a parte de disponibilidade, aqui também de 85%. Num segundo bloco, o TR também na solda de 10 minutos pode ser reduzido. Também a disponibilidade aqui de 80%, um TR de 10 minutos. Veja que tem mais outros pontos aqui que é possível de melhorar. Essa solda 1, solda 2, montagem 1, aqui talvez seja importante unificar elas aqui, colocando uma chamada célula de trabalho, aqui indicando que vários processos podem ser integrados em uma célula de trabalho de manufatura. Então, tudo isso aqui é importante, mas eles são baseados nestes itens TC, tempo de ciclo, para cada um deles, ok? Então, pessoal, aqui eu finalizo esse vídeo, agradeço pela sua atenção, peço que se inscreva no canal, curta, comente esse vídeo e qualquer dúvida eu deixo aqui o meu e-mail, pode entrar em contato conosco para nós desenvolvermos aí treinamentos, palestras, cursos em relação ao mapeamento do estado atual. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado.